E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Há um assunto sobre o qual eu estou apenas começando a tomar pé e conhecimento. É a venda do Twitter para o considerado o homem mais rico do mundo, Elon Musk. Ele é um sul-africano que mora nos Estados Unidos. Ele tem investido muito em algo que depende de publicidade. Carros elétricos da Tesla e que prometem ser autônomos, carros que não precisam de motoristas, carros totalmente automáticos. E ele está fabricando esses carros da Tesla. Ele também tem uma empresa chamada Starlink, que está lançando muitos satélites de comunicação. Ele já tem mais de 1.000 satélites, não sei quantos, é possível que tenha entre 1.000 e 2.000 satélites lançados, e esses satélites formarão uma rede, e já formam provavelmente em algum lugar, para uma internet alternativa, uma internet dele. Esses satélites, ele pretende lançar 13.000 satélites para cobrir o globo terrestre aí no espaço com esses satélites de comunicação. Ele tem uma empresa chamada também SpaceX, SpaceX em inglês, que é uma empresa de lançamentos de satélites, de foguetes. E ele tem planos assim tremendos, por exemplo, de mandar o homem a Marte e fazer uma colonização, uma cidade em Marte. E ele já é a pessoa que mais barato coloca um objeto no espaço. Ele barateou muito o lançamento de foguetes e satélites, e com isso a própria NASA dos Estados Unidos já não lança mais foguetes por conta própria. Ela aluga isso do Elon Musk, da SpaceX, porque é mais barato. Mas o homem se tornou bastante rico e de vez em quando ele dá algumas jogadas de marketing. E a última foi a compra, nesta segunda-feira, do Twitter, uma das redes sociais de mais sucesso no mundo. Eu não usava o Twitter. Certamente, a partir de agora, eu devo querer usar o Twitter. Mas por quê? Qual o significado disso? Então, eu pego aqui na mídia especializada alguns comentários. E um deles aqui é o seguinte: não se fala em outro assunto no mundo senão o novo dono do Twitter. Agora o mundo olha para ele procurando saber o que ele vai fazer, porque ele comprou. A empresa estava avaliada a preço de mercado em 37 bilhões de dólares e ele pagou 43 bilhões de dólares. O preço foi considerado irrecusável e lá os donos, eu não sei como aquilo funciona, a Assembleia de Donos votou unanimemente a venda e todos saíram satisfeitos pegando a sua parte no dinheiro. E ele pagou os 43 bilhões de dólares. Agora, o que já mudou e o que pretende mudar? E o que motivou este homem a fazer essa compra? Bem, as outras redes sociais concorrentes, o Google e o Facebook, eles estavam juntos numa política só, a política de esquerda, que nós chamamos o espírito
do anticristo, essa chamada esquerda. E eles estavam investindo pesado em controlar as publicações. E as pessoas de política de direita e os cristãos estavam sendo boicotados. Todos os de direita política, conservadores, bem como os cristãos, estavam sendo boicotados em todas as redes sociais. Um exemplo é o ex-presidente norte-americano Donald Trump, que foi banido do Twitter por suas ideias e as publicações que ele fazia ali. Apesar de ele ser um homem importante, um bilionário, ele foi banido. O Twitter cortou as publicações dele. E o Elon Musk também sofreu isso. E ele começou, então, a pregar a liberdade de expressão. E o que significa isto? Ele pregou isto, ele quer valorizar a democracia com verdade. Ou seja, você publicar seja aquilo mesmo que saia lá, porque não era o que acontecia. Pelo menos ele vem pregando isso em todas as suas postagens. E a mais recente diz, entre aspas, o discurso livre é o alicerce de uma democracia funcional, que funcione. E o Twitter é a praça digital onde problemas vitais para o futuro da humanidade são discutidos. E eles precisam ser discutidos com verdade. Se a rede social influencia o que diz, corta, não transmite o que a pessoa diz, então isso já é tendencioso e é o que estava acontecendo. Ele próprio, Elon Musk, foi cortado no Twitter e ele ficou muito irado por causa daquilo. Então, ele resolveu fazer alguma coisa e usou o poder que ele tinha, dinheiro, e comprou o Twitter. Agora, especula-se o que vai acontecer e se tem em conta o que já aconteceu. Então, é uma coisa assim muito interessante. Liberdade de expressão. Ainda que cada pessoa possa ter sua definição própria de liberdade de expressão, existe uma lei que impõe limites ao que pode e que não pode ser feito online e presencialmente por pessoas em uma sociedade. Redes sociais não podem ultrapassar esse limite e elas não estão acima da lei, mas na verdade estão. Há desconfianças sérias, as redes sociais estavam integradas com a grande mídia, por exemplo, nas eleições dos Estados Unidos, que até o fim, pelo presidente Trump, foram denunciadas como fraudadas. Agora, há suspeitas sobre as eleições na França, que teriam sido fraudadas também. Estão dizendo que até meia hora antes do final do fechamento da apuração, a candidata de direita estava na frente. Aí, de repente, mudou tudo e o Macron passou. Bem, no Brasil já houve denúncias sobre a urna eletrônica e o presidente Bolsonaro não aceita até hoje essas urnas eletrônicas. E a influência, então, sobre a cabeça das pessoas, controlada por essa grande mídia e pelas redes sociais, que, no fundo, são dos mesmos donos, uma espécie de meia dúzia de pessoas que dominam o mundo, capitaneadas aí pelo talvez mais perigoso de todos, o Bill Gates, que já foi o homem mais rico. Ele não se importa em ser o mais rico, ele quer ser o mais influente e ele está por trás de toda essa pandemia de Covid, ele está por trás de muita coisa aí que anda acontecendo, essa imposição aí da picadinha, as pessoas que são vaciladas aí, e ele está por trás disso tudo para dominar, controlar o mundo. E ele tem projetos assim bem ambiciosos. Entre outras coisas, ele quer controlar a consciência das pessoas. Com ele, o Zuckerberg, que está vidrado nesse metaverso, em fazer a cabeça
das pessoas. Então, esses grandes que se juntam achavam que o Elon Musk estava com eles, mas de repente o Elon Musk distancia e quer seguir um outro caminho. Aí o Bill Gates já avisou que as ações dele vão cair, que ele não vai ter o apoio do mundo. Na verdade, o que o Bill Gates já anunciou aí é que eles vão boicotar o Elon Musk e o Twitter. E com o grande poder que eles têm, o dinheiro reunido deles com os outros todos, que eles vão boicotar o Elon Musk. Então, isso deve acontecer. O Elon Musk já fez umas entradas aí nas criptomoedas para conhecer a situação e representando uma espécie de patinho feio, um Judas ao inverso, no meio dos grandes, vamos dizer assim, o diabo tem 12 Illuminati aí no mundo. São aqueles que representam o poder dele. Sendo que, vamos dizer assim, um deles, o Elon Musk, fugiu e desertou. Foi um Judas ao contrário. Então o mundo vai cair em cima dele, vai ser um ataque grande. Como o Bitcoin é uma proposta, digamos assim, honesta, de uma moeda que não pode ser controlada pelas pessoas, porque o dólar não é americano, o dólar é de alguns donos e ele pode ser manipulado, bem como outras moedas também, mas os Bitcoin, as criptomoedas, não. Então o Elon Musk deve também, em protesto, apoiar criptomoedas também. São conjecturas que a gente faz pelo que está na cabeça dele. Alguns resultados já começaram a acontecer. Quando ele anunciou a compra, a empresa, a anterior administração da empresa já mandou desligar todos os algoritmos, são chamados assim de algoritmos. E é claro que eles devem ter desligado e feito sumir aqueles algoritmos para tentar que as pessoas não descobrissem depois o que eles faziam. Mas o resultado já apareceu. E algumas notícias de esquerda, digamos assim, apareciam sem as pessoas quererem, sem as pessoas procurarem. Eles faziam propaganda gratuita de muita coisa de esquerda. Já as mensagens consideradas conservadoras de direita eram banidas, cortadas. Então, ao retirarem os algoritmos, disparou um número de mensagens de direita, mensagens conservadoras e mensagens cristãs. Isso disparou, o que significava que os algoritmos que eles faziam estavam cortando essas mensagens. E isto é o que acontece nas outras redes sociais também, controladas aí pelo Google, Zuckerberg, enfim, pelos outros também. Então, é uma história interessante isso que está acontecendo. Digamos assim, o Elon Musk está se rebelando contra a ordem instituída por eles, que é controlada por Satanás, e o Elon Musk vai ser alvo, então, de ataques que vão acontecer de várias maneiras do diabo contra ele. Mas, enfim, ainda estamos nos primeiros dias e ele ainda não fez sentir a sua administração. Tudo que está acontecendo é apenas momentâneo resultado da ação da diretoria anterior e já prevendo alguma coisa que o novo dono, vai querer saber. Bom, ou vai querer fazer também. E o que se sabe é que ele vai querer implantar a verdade, a liberdade de expressão verdadeira. Quando você opinar, isso não vai ser modificado por ninguém, vai ser uma opinião sua que vai ser divulgada para todos os outros. Isso é o que ele está pregando, é uma liberdade de expressão
e ele quer botar isso em prática dentro do Twitter. O presidente Bolsonaro comemorou em alto e bom som, porque agora ele vai ter uma rede onde ele pode, com os seguidores dele, dizer e publicar o que ele quiser. Antes ele era controlado. Por exemplo, o WhatsApp boicotava totalmente o presidente Bolsonaro. Inclusive, aqui no Brasil adiou para depois das eleições a implantação daqueles grandes grupos. E, enfim, o presidente Bolsonaro sabe muito bem o que é ter as redes sociais também boicotando o trabalho dele. Mas agora, com o Twitter, ele vê algo melhorar bastante para o lado dele e comemorou bastante. O que eu vejo nisso, em princípio, numa primeira ideia sobre isso, o seguinte: Deus manda a gente orar pelas pessoas, não pelos partidos políticos, não pelos governos, não pelas ideias, pelas filosofias, pelas ideologias. Deus manda a gente orar pelas pessoas. E eu não sei quem orava pelo Elon Musk. Talvez eu tenha orado por ele uma vez só. Nunca tive assim muita simpatia por rico nenhum. Mas pelo Elon Musk, eu acho que eu devo ter orado uma ou duas vezes por ele. Eu não sei se mais gente orou por ele. A origem dele é um pouco misteriosa. Ele é sul-africano, da África do Sul, e em 2018 ele esteve em Israel com a família dele para uma visita, e ele foi tido por muitos judeus como um sionista. Ele se interessou e ele tem negócios, muitos negócios com Israel, que ele classificou como uma grande potência tecnológica. Ele tem grandes negócios com Israel e vende lá em Israel muitos carros da Tesla. Aqui no Brasil eu não conheço nenhum carro da Tesla, eu nunca vi um carro da Tesla. Israel tem aos montes. O Elon Musk pode ter uma origem judaica, ele tem uma certa atração por Israel, é uma pessoa diferente. Eu não sei quem tem orado por ele, mas eu acredito que Deus possa mudar as coisas e usar essas pessoas grandes do mundo, porque são pessoas, eles também são humanos e sujeitos a influência de Deus. Nós devemos orar pelas pessoas. Na Rússia da União Soviética, Rússia comunista bem braba, uma época de matança geral, eles matavam milhões e milhões de pessoas, principalmente cristãos, e uma velhinha entrou numa igreja, estava orando pelo novo presidente, e ela estava intercedendo por ele, Nikita Khrushchev. E do lado um rapaz que estava lá ficou irado com a oração da velhinha e até incomodou a velhinha e perguntou: escuta, a senhora está orando por essa peste? Por essa peste? Ela disse: meu filho, deixa eu contar para você uma coisa, você é novo, eu sou já bem velha e eu tenho acompanhado as coisas. Cada presidente que morre aqui, o outro que se levanta é pior do que ele. Então deixa eu orar por ele, para Deus preservar esse daí, porque se ele morrer, o que vem no lugar dele vai ser pior. Ela se referia ao que aconteceu. O primeiro, Lenin, matou, sei lá, quantos milhões, quase 10 milhões de pessoas. Veio o Stalin, o segundo matou 20, 30 milhões de pessoas, muito mais. E aí, quando veio Nikita Khrushchev, no início deve ter mandado matar muita gente também, mas ela orou e algo aconteceu. Mais alguns anos depois, o Nikita Khrushchev foi banido do regime comunista, ele foi banido do governo, porque se afastou da doutrina comunista, foi a mensagem oficial.
Na prática, o que aconteceu é que a mulher dele tinha se convertido e ele se converteu também. Um dia, conta-se, ele entrou numa reunião de oração de cristãos, o Nikita Khrushchev, entrou numa reunião de oração de cristãos e os cristãos tremeram, se apavoraram todos. Pronto, acabou, vamos ser mortos todos aqui. E ele estendeu as mãos e disse: não, fiquem em paz, eu agora sou um de vocês também. E ele, então, tendo se convertido, deve ter sido preso, banido lá, enfim, terminou seus dias, talvez obscuro pelo regime comunista, mas se converteu. E o morticínio comunista diminuiu ou se encerrou, aquela matança indiscriminada que havia na Rússia, da União Soviética. Deus nos ensina que a gente precisa orar pelos grandes, pelos governantes. Aí está um exemplo, um homem que já está mudando toda a história. Elon Musk já está mudando a história da humanidade. E se ele tem influência judaica, se ele é de origem judaica ou não, a gente fica sem saber ao certo. Mas o fato é que agora, com a compra do Twitter, ele promete mudar as coisas e vai ser alvo de Satanás. Os outros vão cair de pau em cima dele, sem dúvida nenhuma. É uma guerra. Mas isso mostra que Deus age. Como Deus deu uma última oportunidade aos Estados Unidos com Donald Trump, Deus está dando aqui uma última oportunidade ao Brasil com Bolsonaro, Deus está dando uma oportunidade ao mundo aí para que as verdades do Evangelho possam ser divulgadas no Twitter. Deus está dando oportunidade, mas isso é por pouco tempo, porque nós já estamos na reta final para o fim. E sabemos que isso tudo vai ser abafado. O mundo todo, Satanás vai mobilizar o mundo todo para cair de pau em cima do Elon Musk. Que Deus o preserve, que essa época de liberdade ainda de expressão que pode acontecer através do Twitter se preserve para pregação do Evangelho. E que, no mais, cada um de nós entenda, nós estamos em um mundo controlado por Satanás. Vamos aproveitar as oportunidades que temos e não perca, vá até as pessoas, evangelize, ame, ajude os irmãos a se firmarem, a se afastarem do mundo, porque é o que podemos fazer nesses últimos dias, porque o arrebatamento já está muito perto de acontecer. Vamos aproveitar as oportunidades.